Glória seja dado. José Mauro, a paz do Senhor, a paz de Deus, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Glória sempre dando ao Senhor. Vamos fazer a nossa oração do início para ler a palavra de resposta da parte de Deus para as nossas vidas. Toda vez que a gente ora, toda vez que a gente clama ao Senhor por algo, saiba que Ele sempre está ali com os ouvidos atentos e o olhar atento também ao clamor e à oração daquele que pede com fé. Tá, irmãos? Nunca esqueça que tudo, Antônio, a paz do Senhor, tudo para receber algo do mundo espiritual vindo do Senhor, nosso Deus, tem que passar pela fé. Se você não tiver fé, nada acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Maria de Lourdes, a paz do Senhor. Então hoje nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que é a nossa palavra de hoje, principalmente ali, que é a palavra mesmo de resposta, de revelação da parte de Deus, o versículo 16, tá, irmãos? E sempre, irmãos, seja grato. Nunca esqueça de agradecer. Mesmo em meio às lutas, Binha, a paz de Deus, seja bem-vinda. Vicky, a paz do Senhor. Sempre, irmãos, tenha esse hábito de agradecer. As coisas não ocorrem, sabe, do jeito que você quer, mas mesmo não ocorrendo, agradeça pelo dia, agradeça pela vida, agradeça pelos seus familiares que chegaram em segurança em casa. Amanda, a paz de Deus, seja bem-vinda. Marielle, a paz do Senhor. Sempre, irmãos, agradeça. Não deixe de agradecer, porque o Senhor sempre, Ele é bom e a misericórdia dele nos alcança a cada dia. Daqui a pouquinho estamos entrando já, né, na madrugada. Hoje já é bom dia. Marcelo LG, a paz de Deus, seja bem-vindo. Sempre nós temos a agradecer porque nós estamos vivos. Então é mais um dia que se inicia e a gente é aqui. Então agradeça ao Senhor, já é um grande milagre da parte de Deus para com a nossa vida. Por que que Ele não faria o que você está precisando? Creia somente, tá bom, irmãos? Creia somente. Faça lá como aquele servo, né, o eunuco lá que Filipe batizou, que ele creu na palavra que ele estava lendo do profeta Isaías, apesar dele não entender muito bem, aí o Espírito Santo de Deus manda Filipe ali, olha, olhe para, você entende o que você está falando? Deixa eu pegar aqui, irmão, porque deu o finalzinho. Glória a Deus. No finalzinho diz assim, o funcionário disse que cria assim, eu creio em Jesus Cristo e que ele é filho de Deus. Aí no versículo 39 de Atos, capítulo 9, diz assim, ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando ele estava saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio da presença de Deus e dando glória. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Irmãos, Atos capítulo 8, ali o versículo finalzinho, 38, 39, 40. Aquele homem não conhecia a Deus. Ele era um dos funcionários ali de um povo, que não conhecia o Senhor, não tinha a mesma crença. Mas ele ouviu falar da palavra ali, estava lendo o livro de Isaías, mesmo sem entender, mas chamou-lhe a atenção. Quando o Espírito Santo de Deus leva Filipe até lá, e Filipe explica a ele justamente aquela passagem de Isaías que ele estava falando sobre Cristo, ele se converte e ali ele é batizado. Então, irmãos, tudo vai pela fé, ele creu pela fé em tudo aquilo que ele estava ouvindo. Daniele Santos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Eu sou HF, a paz de Deus, seja bem-vindo também. Eu só estou, irmãos, lembrando essa passagem aqui para vocês entenderem o que a gente vai compartilhar daqui a pouco em Hebreus. Porque se não for, irmãos, por fé, as coisas não acontecem. Se não for por fé, nada chega na minha e na tua mão. Caleb, a paz de Deus. Meus irmãos, vamos orar para começar a nossa live. Eu li aqui, tá? Para quem tiver curiosidade de ler mais um pouco, Atos capítulo 8. Leu o 8 inteiro, irmãos, mas eu li ali o finalzinho, versículo 38, 39 e 40 de Atos 8, tá bom? Nós vamos orar, mas nossa palavra é Hebreus. Sou de São Paulo, tá? HF, seja bem-vinda.
Vou ler Hebreus capítulo 4, tá? Do versículos 14, 15 e 16, que é a nossa palavra de hoje, tá, irmãos? A paz de Deus, bom dia a todos. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado pelo dia de ontem, que foi a segunda-feira, onde o Senhor nos sustentou. E hoje, já entrando na madrugada de terça-feira, agradecendo ao Senhor pela graça, pela tua misericórdia de estarmos vivos. Obrigado, meu Deus, pelo final de semana. Obrigado, Senhor, por mais esse mês que está quase findando, onde o Senhor nos sustentou, o Senhor esteve conosco, mesmo em meio a lutas e batalhas das nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, porque não há merecimento nenhum em nós, mas é por amor e tua infinita misericórdia que nós somos alcançados todos os dias pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada família que o Senhor guardou, que o Senhor deu livramento, que o Senhor fortaleceu, que o Senhor abraçou. Porque nós precisamos de Ti, Pai. Não somos nós que precisamos do Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós, na verdade, quer dizer, perdão, Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós, mas sim a gente que precisa do Senhor totalmente. Sem Ti, Pai, não somos nada. Sem a Tua misericórdia e a Tua graça, não somos nada. Meu Deus e meu Pai, ajuda com que a cada dia, Pai, nós cresçamos em conhecer ao Senhor, que é o nosso verdadeiro pastor, que é o nosso verdadeiro sacerdote, que é o nosso tudo nas nossas vidas. Seja o centro da nossa vontade. Nos guarde, nos livre. Continua, Pai, nos abençoando. Continua, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalecendo e multiplicando a nossa fé. Para cada dia, Pai, nós estarmos mais próximos daquela porta que é estreita e que eu creio e profetizo que todos nós vamos passar por ela, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória seja dada ao Senhor. Maria, a paz de Deus, seja bem-vinda. Irmã Malu, a paz do Senhor. Hebreus, irmãos, toma um pouquinho boca, tá, irmãos? Mas a gente, né, que tá um pouco mais tempo na presença de Deus, onde eu tava boazinha. Como hoje, mais tarde, eu tenho uma visita para fazer de uns irmãos que o Senhor demorou para me permitir estar indo, e foi por conta de um trabalhar assim de Deus, assim, ele confirmou dentro daquilo, agora é tempo de me estar indo orando com esses irmãos, passar um tempinho ali, é uma coisa assim, irmão, simples e assim da parte de Deus, porque a gente vê dificuldade em tudo. Foi como eu falei antes, se fosse por mim eu já tinha ido. Mas eu sempre perguntava e o Senhor dava confirmação. E por conta de eu simples colocar lá o meu trabalho lá e o Senhor foi falando comigo, eu falei, Pai, então se é para mim, então o Senhor vai confirmar, porque eu não faço nada sem pedir confirmação de Deus. Aí o Espírito Santo falou bem no meu coração, pois vai ser a primeira a curtir. Vai ser a primeira a falar, dar um oi, um ok. E foi simplesmente ela mesma. Ela foi a primeira, ainda comprou, reservou um tapete. E por conta de... Aí o Senhor falou, olha, ainda vou fazer mais, você vai ter que entregar. Então é a hora, é o tempo. Então mais tarde eu vou estar indo lá. A partir das 2 da tarde, irmão, esteja orando por nós, tá? Irmã Camila, irmão Ricardo, a minha vida. Porque a gente vai estar lá junto, vamos lá estar falando do Senhor e orarmos juntos. A princípio, né? E vamos ver como é que o Senhor determina. E tudo, irmãos, Daniel, a paz do Senhor, sempre faça tudo com permissão de Deus. Não saia fazendo por conta da sua vontade, do teu querer. Quando a gente faz as coisas direcionadas, esperando a vontade de Deus, e mesmo quando Ele confirma. Irmãos, eu sou assim, porque eu vinha pedindo há muito tempo, Ele sempre falava não. Quando Ele falou ao meu coração assim, eu falei, Pai, isso é coisa da minha cabeça, então o Senhor vai confirmar dessa forma aqui. E o Espírito Santo de Deus falou, vai ser dessa forma. E eu peguei e fiquei esperando. E assim foi. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é Deus e Ele não, irmãos, deixa os filhos dele sem resposta. Essa palavra pode ser resposta para aquilo que você orou no dia de ontem, no final de semana, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele ouve a nossa oração, independente do momento e da situação que a gente está passando. Tá, irmãos? E também queria agradecer as irmãs aqui, a essa irmã que começou tudo por ela,
por eles, né? E depois foi vindo, eu entreguei, vendi mais 4, já está entregue, 4 peças do meu trabalho já entreguei, né? Já entreguei e tem mais 2 encomendas, né? Uma que eu vou achar, porque a mesa da irmã é um pouco menor, eu vou fazer a peça um pouquinho maior e uma outra encomenda que eu recebi. Então já são, irmãos, mais 2 encomendas e eu só tenho a agradecer. A paz de Deus, irmã Prisciele. Deus é Deus, irmãos, e Ele faz. Se a gente confia nele, a gente faz, com o aval dele as coisas fluem. Então saiba disso, que Deus é Deus. Se você confia no Senhor, tem que ter fé, tá, irmãos? Nunca deixe a fé esmurecer. Mesmo às vezes em meio difícil, tua fé está pequena, fale com ele, fale, Pai, a minha fé nesse momento está pequena, mas eu uno a minha pequena fé com o poder do Senhor que é grandioso. Meu irmão, minha irmã, não tem como o Senhor não lhe responder. Então saiba que a situação ou qualquer coisa que você está passando, o Senhor é contigo. E é como eu falei, estava falando aqui, irmãos, eu estava boazinha ontem, mas hoje eu já passei o dia com a garganta, sabe? É ruim, querendo já ficar gripado, mas não vai me impedir de fazer o que Deus mandou. Tá bom, irmãos? Então seja determinado, seja ousado. Quando o Senhor, você sentir a presença do Senhor e que você está respaldado por Deus, não retroceda 1 milímetro. Continue marchando e vá em frente, que você terá vitória, em nome de Jesus, tá? A palavra de Hebreus, irmãos, capítulo 4, do versículos 14 ao 16, diz assim: Tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamo-nos firmes na nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Deus abençoe, irmã Malu, Bárbara, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, acabamos de profetizar aqui. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, onde ela foi profetizada e a partir de agora vai ser compartilhada para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, sempre, sempre esteja conosco. Nunca largue da nossa mão. Seja o nosso verdadeiro pastor, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso dono, aquele que está no centro da nossa vontade. Meu Deus e meu Pai, não deixe com que nós venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Alcança todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Obrigado pelos teus anjos que já estão aqui intercedendo por essa live, as irmãs e os irmãos que intercedem pela minha vida, minha família e por essa obra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido aquele que tem nos fortalecido a cada madrugada. E hoje não vai ser diferente com a palavra de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. A partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, que o Espírito Santo de Deus traga aquilo que o Senhor determinou, que a gente não fique nem a mais e nem a menos daquilo que o Senhor determinou, porque a sua palavra jamais volta vazia, antes ela cumpre aquilo que foi determinado por ti. É assim que cremos e é assim que agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, tá, irmãos? Há quem diga que foi Paulo que escreveu, mas não tem autor, é um autor desconhecido. Então, tem essa briga, irmãos, que é umas coisas tão bobas, né? Que as pessoas ficam discutindo, porque foi Paulo, porque não foi. Irmãos, não importa quem foi. Se tem quem foi, nós damos, né, a honra que é devida. Mas se não tem, nós temos que dar também, porque é uma pessoa que falou com uma sabedoria tamanha. Por isso que muitos atribuem a Paulo esse versículo, esse capítulo 4 de Hebreus, tá, irmãos? Apesar de não ter um autor revelado. Eu prefiro acreditar também que seja Paulo, porque ele fala muito claro, e Paulo era prático, né, na fala, mas tinha também uma sabedoria muito grande para falar.
Keila, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmãos, aqui o capítulo 4, versículo 14 ao 16 nos mostra quem é o sumo sacerdote, nos apresenta Jesus como nosso grande sumo sacerdote, porque aqui o autor fala, olha, apesar de a gente não termos um sacerdote que se dedique, que se entregue, mas nós tivemos um que sim, ele veio, ele passou por todas as tentações, a única coisa que as tentações que nós passamos no nosso dia a dia, ele só não pecou. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas o Senhor, quando eu estava lendo essa palavra que ele entregou, irmãos, abriu o meu entendimento muito, é o versículo 16 que diz assim: Achegarmos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Esses versículos, irmãos, nos chamam a confiar, a ser um povo que confia no Senhor, porque assim a graça do Senhor e a misericórdia dele nos achega, e assim ele nos livra e ele nos ajuda a passar por momentos difíceis. Eu não sei como é que foi o teu dia de ontem, eu não sei como está sendo o teu mês de julho, eu não sei como está sendo a tua vida nesse momento. Irmã Poliana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. User, a paz do Senhor, meu nome é Adriana, tá? User, seja bem-vindo. Então, meu irmão, apesar, né, do que a gente passa, para Deus isso não é importante. O que é importante é você confiar. A confiança, para você ter confiança numa pessoa, principalmente naquilo que Deus fala, passa pela fé. Se a sua fé não for tamanha, irmãos, acreditando com todas as suas forças que aquilo que você não está vendo vai ocorrer, porque você pediu ao Senhor sem duvidar, você clamou a Ele sem deixar com que haja dúvida dentro de si, que Deus é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, meu irmão, minha irmã, você alcança a graça e a misericórdia do Senhor. E através disso a gente é livre das ocasiões que nós precisamos de um socorro, que a gente precisamos de um abraço, que a gente precisa de uma provisão, que a gente precisa que o Senhor derrame cura, que a gente precisa algo da parte de Deus. Nessa palavra diz, acheguemos. Então há necessidade de mim e de você se achegar ao Senhor, para que a graça e a misericórdia dele venha sobre nós, e assim nós possamos ser livres, libertos, ajudados em tempos que nós precisamos de socorro, em ocasiões específicas. Então, meu irmão, minha irmã, tem muita gente que acha porque dizima, porque oferta, porque vai para a igreja todo de segunda a segunda, já está tudo certo. Mas dentro dessa busca, irmão, dentro dessa sua obediência, porque é a obediência de cada um de nós a fazer como a palavra de Deus fala, mas a gente tem que entender que a gente tem que se achegar ao Senhor. Para quê? Para que a graça dele nos alcance. Lembra lá no capítulo 2 Coríntios 12, do versículo 7 em diante, do espinho Elissamar, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? O espinho na carne de Paulo, quando Paulo pede para o Senhor tirar, qual é a resposta do Senhor? A minha graça lhe basta. A graça do Senhor, irmãos, ela é alcançada através da fé que a gente tem no Senhor. Ela chega a gente de graça, sem você pagar nada, sem você, a paz do Senhor, seja bem-vindo, sem você dar o que você não tem, porque quanta gente aí estão em alguns lugares que dá até o que não tem, acreditando que por conta disso o Senhor vai olhar para eles especial, diferente do outro. O que vale, irmãos, para que as coisas sejam alcançadas, o que vale para que as bênçãos do Senhor nos alcancem é crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e confiar pela fé e esperar nele. Andrew, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes, irmãos, a gente estamos vendo aí essas coisas, essas coisas que estão sendo mostradas aí para muita gente seguindo, sem ao menos meditar na palavra. Medita naquele dia que está lá. Eu falo de São Paulo, tá? Cristal, seja bem-vinda. Maria Lígia, a paz do Senhor, também seja bem-vinda. Às vezes nem lê a palavra. Leonardo, a paz do Senhor, não lê a palavra de Deus, não busca e fica acreditando em tudo que é falado.
sem nem mesmo entender por quê. Porque é mais fácil, né, irmãos, eu ouvir da boca do outro sem eu fazer nada. Eu ficar só na minha casinha porque eu vou todo domingo, ou porque eu leio a palavra, levo a palavra todo domingo, ou porque eu pego minhas ofertas, meus dízimos e entrego em qualquer lugar. Aí eu já estou fazendo muito. Aí a graça do Senhor me alcança. Não é só isso. Isso é dever, irmão, meu e seu. Agora, buscar, chegar, acheguemos-nos próximo a esse sumo sacerdote, que é Cristo, que é através de Cristo que nós temos livre acesso ao Pai, que é o Pai que determina a ordem para que chegue o que você precisa, o que você necessita nas suas mãos. Mas temos que se achegar. Mas, irmã Adriana, eu faço tudo isso. Lembra daquele rapaz que chegou? O que eu faço, Jesus, para poder seguir o Senhor? Né? Ele fala, você cumpre os 10 mandamentos? Ele, não, eu já faço tudo isso. Então vende tudo que você tem e me segue. Ele simplesmente se entristece e vai embora. Intervalo literário, a paz de Deus seja bem-vindo. Não estou dizendo aqui, tá, irmãos, porque tem muito ministério aí, só pega essa parte aí para dizer que você tem que dar tudo. Ryan, a paz de Deus lá para que você seja abençoado. E não é isso. É que simplesmente no caso daquele menino, o Senhor falou daquela forma, porque era o que tinha de empecilho para ele. Ele tinha um amor às coisas que ele tinha, às riquezas que ele tinha. É a palavra de Deus que diz que a gente tem que amar. Está escrito, amar a ele acima de todas as coisas. Então, para que a palavra se cumprisse, Cristo pega e fala aquilo a ele, já que você faz o que a lei manda, então vende tudo que é teu e vem e me segue. Ele simplesmente ficou triste e foi embora. Por quê? Porque o apego dele estava ali, estava nos bens materiais dele, nas coisas que ele tinha. E a palavra de Deus nos garante que primeiro nós temos que buscar as coisas do reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi por isso que no caso desse rapaz, foi isso que o Senhor Jesus fez com ele, aquele diálogo. Mas muitos ministérios pegam isso e distorcem para que você tenha que vender tudo que você tem para dar, porque assim você alcança a graça de Deus. E não é verdade. A graça de Deus é gratuita, dai de graça o que de graça você receber. Tá bom? Então aqui, irmãos, passa por isso, pela fé. O Senhor chama a mim e a você a crer que Ele é o sumo sacerdote, Ele é o verdadeiro bom pastor, aquele que hoje é o nosso intermediador, é aquele que intercede por nós diante ao Pai, e por conta dele que nós hoje somos chamados de filho novamente. Corrida, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, dependente do que for, busque se achegar ao Senhor. Através da oração, através de você meditar na palavra e crer sem duvidar, irmãos, porque tudo que você pede ao Senhor, sem duvidar, lá em Mateus 22, né? Se você crê no que você pede sem duvidar, o Senhor lhe concede para que o Pai seja glorificado no nome do Filho. Meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, porque o Senhor trouxe essa palavra, irmãos, é curtinha, mas é para a gente entender, para a gente meditar, para a gente refletir que em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não abandona aquele que busca, aquele que se achega. Esse aqui. É Mateus 21, tá, irmãos? Mateus 21, 22 diz assim: tudo quanto pedires oração, crendo, assim recebereis. Meu irmão, minha irmã, é tudo sem duvidar. Creia quando você ora, quando você clama, quando você pede. Ah, irmã, mas eu já estou pedindo e está demorando. Meu irmão, minha irmã, isso não é fé. Isso não é você confiar. Aquele que tem fé e confia, não importa o tempo. Porque o tempo que o Senhor tem é diferente do meu e do seu. E há uma necessidade aqui na terra que há um tempo determinado para todas as coisas aqui neste mundo. O Senhor decreta, mas há um tempo, irmãos, para todas as coisas. A gente quer as coisas como o mundo hoje está muito imediato, essa informação toda hora, a cada 0,01 segundo tem uma informação nova. O Senhor não trabalha conforme o homem, irmãos, esse mundo natural. Ou a gente crê que as coisas do Senhor é espiritual, irmãos, algo que tem que ser alcançado, que tem que ser buscado, tem que ser
ter uma manutenção. Tem gente que acha, eu já batizei, salvo estou e está tudo certo. Não é assim, irmão. Tem que haver uma manutenção, um crescimento em conhecer a Deus. E aquele que se achega ao Senhor recebe dele a graça e a misericórdia. E essa graça e essa misericórdia, irmãos, é que nos livra. Palhaço maluquinho, a paz de Deus seja bem-vindo. Ou a paz do Senhor. Entendeu, irmãos? A graça e a misericórdia de Deus chega se a gente se achegar, e achegando ao Senhor, isso faz com que nos tempos ruins, na hora da dificuldade, haja um socorro da parte de Deus. Sou eu que estou dizendo, irmão, a própria palavra de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Se a gente se achegar ao Senhor, se a gente confiar nele confiantemente, irmãos, é com confiança, é com ousadia, é com firmeza. Irmã Patrícia, a paz de Deus, Adriano, a paz do Senhor, é com firmeza. As pessoas, irmãos, hoje, muitas pessoas, não são todas, se achegam ao Senhor, mas quando chega na hora de pedir, pede com medo, pede com dúvida, já acreditando que não vai acontecer. Então não vai acontecer, irmãos, porque o Senhor não trabalha com dúvida. Ele trabalha dentro daquilo que você tem dentro de você, de confiar e na certeza que você tem que ele pode fazer. Lembra de Davi? Como outros profetas, como outros apóstolos, como vários filhos e filhas do Senhor, que está como exemplo na palavra de Deus. Todos eles passaram por fé, irmãos, no confiar em Deus. Sem confiar, sem acreditar, tem que ser sem duvidar que Deus pode fazer as coisas. Se não for dessa forma, as coisas não acontecem. Aí é culpa do irmão que pregou, da outra que orou, do pai. Não é, irmão, é nossa. De perecer por falta de entendimento, porque não quer se debruçar na Escritura, não quer aprender, conhecer ao Senhor, não quer. E vivendo essa explosão, irmãos, porque cada vez que a gente abre um celular, uma TV, cada hora é uma notícia nova. Cada hora é um modismo novo, né? O tal do morango do amor aí. E todo mundo divino, a paz do Senhor, Shirley, a paz de Deus. Todo mundo parece que não pode se lançar nada, irmãos, que as pessoas saem desesperadas. Paga de 35, 40, 50 para poder ter aquilo que está na moda. Mas quando se fala de Deus, ninguém faz moda. A gente não vê, irmãos, essa explosão. Quando a gente vê explosão no nosso meio, no meio do povo que serve ao Senhor, é escândalo. Aí escândalo parece rastelo de pólvora. Vergonha, escândalo é o que mais é viralizado no nosso meio. Em vez de ser o próprio Cristo, em vez de ser a palavra dele, em vez de ser um ensinamento da verdade. Então a gente está vivendo esse tempo, irmãos, onde tudo tira atenção. Tudo. Esse tempo agora foi o tal do morango. Vamos ver, semana que vem é outra coisa. E assim as pessoas vão caindo e vão parecendo aquele monte de robozinho. Basta uma palavra-chave, né? Como na inteligência artificial, prompt de comando. Aí basta um comando de uma máquina, de alguém aí sai todo mundo fazendo a mesma coisa. Ana Paula, a paz de Deus. Emily, a paz do Senhor. Isso, irmãos, e ainda mais se um famoso curtir. Se um famoso falar, pronto, aquilo ali vira, pode ser a coisa mais ruim do mundo. Pode ser, mas vira febre. Mas a palavra de Deus não tem causado mais esse efeito. Irmãos, são poucos que estão conseguindo romper essa bolha. Porque a maioria do povo, isso eu estou dizendo, estou falando dessa história desse morango, porque é de crente e não crente, viu, irmãos, que está nessa onda aí. E pagando fortunas, não tem para dar para aquele que está ali sentado, às vezes pedindo uma comida. Irmãos, eu não aconselho, às vezes, você chegar e dar o dinheiro, porque tem muitos ali que usam dinheiro para outra coisa. Mas você ir lá comprar um lanche, entregar para uma família, olha, como é que tá? Você tomou café hoje? Não, olha, vai ali com seus R$ 35 que vocês estão pagando esse morango do amor aí. Emily, a paz do Senhor seja bem-vindo. No tal do morango do sucesso, 35, R$ 40 num morango desse tamanhozinho assim. Você pega, vai na padaria, você compra mais de 10 pãozinhos, compra ali mais de umas 200 gramas de mortandela e sai e distribui para aquela família que está nesse relento, principalmente aqui em São Paulo, tá, irmãos? Um frio, choveu, uma ventania, né, para poder entregar. Eu também, viu, irmão Malu, não aguento mais esse negócio de morango do amor.
sabe? Tá difícil. E engraçado, e todo mundo indo. Lembra da Barbie? Era todo mundo consumindo tudo rosa, de crente a não crente, vestindo roupinha rosa, pintando o cabelo de rosa. Irmãos, a palavra de Deus diz que a gente tem que amar Ele acima de todas as coisas. Cadê a característica de Cristo nessas coisas? Estou dizendo que você não pode comer, irmão Joshua, a paz do Senhor. Não estou dizendo isso. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado com o que está sendo apresentado. E aonde você, o que você está seguindo, o que você está fazendo. Porque aí Deus não está. Aí você se pede, se o Senhor voltar hoje, como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Será que a gente está nesse desespero? Porque aquele que tem já comprou. Aquele que não tem tá, olha, não vejo a hora de virar o mês para me comprar o tal do morango. Eu quero ou comprar ou fazer. Mas o morango aumentou tão absurdo. Tem lugar que tá 50 uma caixinha. Aumentou, irmãos. O que tá barato é aqueles pequenininhos que tá tudo verde que não dá para fazer. Mas vai pegar os melhores, aquele morango daquele tamanho que estão mostrando. Tá uma fortuna, tem lugar que tá 70. Então olha as coisas que a humanidade a cada dia, sabe, irmãos? É moda de roupa. Ah, agora é o maracujá, irmão. Irmã Patrícia, não estou sabendo. Agora já a irmã Patrícia está falando aqui que agora é o maracujá do amor. Então isso, irmãos, vai aumentando as coisas. Banana do amor, tudo, tudo, tudo. Qualquer fruta, daqui para frente vai só até esgotar, que você enjoa, que você cansa. Então, irmãos, olha o que Deus está falando. Acheguemos-nos a Ele. É a chegar perto do morango, da moda da vez? Não. É chegar a Ele. Enquanto ainda se pode ser achado. Porque o dia dele está perto, irmãos. E quando ele voltar, não tem mais nada que você possa fazer. Ele vem para julgar. Se você andou, andou. Se você não andou, infelizmente, meu irmão, minha irmã, acabou. É verdade, né, irmã Patrícia? Daqui a pouco tem até abóbora. E é verdade. Ninguém, irmãos, olha, é umas coisas assim que foi final de semana que eu ria, sabe, de ver. Então, irmãos, Alice, a paz do Senhor, vamos se achegar ao Senhor. A própria palavra de Deus, achegue. Vamos nos achegar ao Senhor confiantemente, com confiança, com ousadia, porque Ele é o Deus que derrama sobre nós a misericórdia e a graça, e essa graça enche o lugar, enche a nossa vida, enche o momento, que às vezes é de escuridão que você está vivendo, mas Ele enche com a graça dEle para que você seja liberto, para que você seja livre, para que as portas sejam abertas, para que as bênçãos do Senhor cheguem a você, mas tem que ser por fé, e tem que você buscar se achegar ao Senhor, porque o que Ele tinha para fazer, Ele já fez, entregou o Filho em morte de cruz por mim e por você. Cristo pagou o preço e nós estamos aqui, Sandro, a paz de Deus, pela misericórdia e a graça desse ato, dessa obediência dele, que hoje nós podemos ter livre acesso e clamar e o Senhor ouvir e nos entregar. Mas peça com fé, sem duvidar. Tá bom, irmãos? Aqui é uma palavra curta, palavra de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que nos ensina muito. Ryan, a paz do Senhor. Samantha, a paz de Deus. Deus é Deus, irmãos, para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Só que sempre, Queen, a paz do Senhor, você tem que confiar. Não é pegando o que você tem, pegando tudo que você tem, entregando na mão de qualquer lugar e qualquer pessoa, achando que isso te dá um passe especial para que o Senhor ouça e entregue para você o que você tem. Entendeu, irmãos? Então, ouça o que Deus está dizendo. Se achegue a Ele. Irmã Adriana, mais uma vez, quem está perguntando como? Busque a entender a palavra. Busque conhecer quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Ore, jejue. Assim como Deus determina, irmãos. Porque aquele que se achega ao Senhor tem o ouvido sensível, tem o coração e o olhar sensível às coisas do reino. Então o Senhor vai determinando conforme aquilo que Ele tem contigo.
Não queira o brilho do outro, queira o brilho, a escrita que o Senhor escreveu para a tua história. Porque cada um, o Senhor escreveu uma história diferente, mesmo às vezes concordando acerca da mesma coisa, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Deus é o nosso Pai, o Espírito Santo é aquele que nos dirige dentro daquilo que o Senhor determinou. Mesmo assim, irmãos, sabe, a gente tem que confiar e sempre estar buscando. É isso, é se achegando, e é de graça. Irmãos, é de graça. Não sei, né, daqui uns dias como é que tá, né, as coisas, estão querendo reescrever a Bíblia, a palavra de Deus, estão querendo reformular para trazer para os tempos de hoje, estão querendo mudar muita coisa, irmãos, mas nunca se esqueça que a palavra de Deus, ela não muda. O homem, e ai daquele que acrescenta uma vírgula e um tio naquilo que Deus escreveu. Esse já é passivo de condenação. Então, cuidado, irmãos. Vamos buscar. Vai saber se daqui a um dia não estão cobrando. A gente vê, irmãos, no próprio meio nosso. Fada, a paz de Deus. Eu não toco louvor aqui, não deixo uma música de fundo. Por quê? Porque eu mando para outra plataforma. A outra plataforma, irmãos, se tiver qualquer musiquinha, dá direitos autorais, principalmente de evangélico. Música gospel. É mais fácil você pegar uma música do mundo. Estou dizendo aqui, tá, irmãos? Estou dando um exemplo. Se você pegar uma música do mundo, uma música secular, né? E colocar, é mais fácil não dar direito do que a música, o louvor, que seria de graça, que é para o nosso Senhor. Coloque, tente pôr, para você ver. Qualquer coisa, até no piano, que não esteja uma pessoa falando nada, dá direito autoral. Mas às vezes você pega essas músicas estouradas aí do mundo secular, coloque para ver, não dá nada. Então, irmãos, olha como é que está, sabe? Devia ser de graça, porque o louvor, ele traz, né? Ele atrai a presença de Deus, porque você se sente mais próximo. É lógico que não é o louvor que a palavra diz, tá? Louvor e adoração na palavra de Deus é outra coisa, não é música. É você estar ali, obrigado, Senhor, glória seja dado o teu nome, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, glória, glória, glória. Isso é o louvor e adoração da Bíblia, tá, irmãos? Mas o louvor hoje tem algumas letras, algumas composições que são muito lindas e que a gente se é tocado. Mas é isso que eu acredito. Então, irmãos, busca o Senhor. Vitinho, a paz do Senhor. Replay, a paz de Deus. XJGG, a paz do Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículo do 14 ao 16. Principalmente ali o versículo 16, irmãos. Se achegue ao Senhor. Jean, a paz do Senhor, a conversa tá boa, estamos falando do Senhor, seja bem-vindo, viu? Hebreus capítulo 4, do versículos 14 ao 16, se achegue ao Senhor. Priscila, a paz de Deus. Baby, a paz do Senhor, se achegue ao Senhor. Mar, a paz do Senhor, se achegue ao Senhor, enquanto ainda pode. Tá, irmãos? Ele é ainda o nosso intercessor, ele não é juiz. A porta ainda está aberta, para que a gente sempre esteja ali. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, tá bom? Que mais Ele fará na minha vida, na tua, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Separou sua garrafinha com água, colocou aí o que você quer da parte de Deus, irmãos. A gente tem que apresentar, tá, Alisson? A paz do Senhor na presença de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos apresentar nossas garrafas com água. Se não tem, irmãos, não tem problema, nós vamos levantar nossas mãos para interceder e orar. Em nome de Jesus, para que o Senhor derrame bênção, para que a gente fique curado, para que as pessoas dentro do nosso lar sejam liberto, seja sarado, seja alcançado pelo Senhor, porque a salvação, irmãos, é o principal pedido que nós temos que ter para nós e para a nossa família. Pai, que em nome de Jesus a salvação sempre esteja sendo ofertada dentro do meu lar, que eu não venha desviar para não perder essa oportunidade de ser salvo por Ti. Simone, a paz de Deus, nós precisamos, irmãos do Senhor, em qualquer momento. E dentro dessa palavra de Hebreus capítulo 4, versículo do 14 ao 16, nos ensina a confiar no Senhor, a ser ousado, a confiar, colocar nossa confiança com ousadia, sem duvidar. Para quê? Para que a graça e a misericórdia do Senhor chegue até nós. E MC Leozinho, a paz do Senhor. E dentro dessa graça e a misericórdia chegando até nós, a gente poder ser livre de qualquer situação. Quer seja de uma perseguição,
quer seja de um momento difícil na vida financeira, no casamento, na saúde. 8 anos, a paz do Senhor seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar para esse Deus que Ele fez no passado, continua fazendo e fará até o dia da vinda dele. Vicente, a paz de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Tá, irmãos, vamos orar? O Wilton, a paz do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade, meu Deus, de estarmos na Tua presença. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor tem durado e durará até o dia da Tua vinda e para a eternidade. Que em nome do Senhor, aqueles que precisam ser alcançados, os Teus filhos e filhas que precisam do Senhor, ouça a Tua voz enquanto ainda ela ecoa para todos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda a se achegar ao Senhor através da Tua palavra, através da oração, através de obediência e através, Pai, principalmente da Tua de fé que temos que ter em Ti. Sem fé é impossível te agradar. Sem fé é impossível conquistar. Que a fé que move o coração do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas por mais um dia. Que a tua infinita misericórdia, que a tua graça, que a tua infinita bondade, mais uma vez que está nos sendo ofertada nesse início de madrugada, nesse início de dia, continue assim até o final desse dia. Para que em nome de Jesus, Pai, no final do dia nós venhamos a agradecer ao Senhor por mais um tempo, por mais um livramento da Tua parte. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que passou nessa live. Obrigado pelas vidas que estão no nosso caderno de oração, da irmã Thaís, da irmã Jessica, da irmã Nilza, da irmã Cristina, das irmãs que intercedem, Pai, pelo outro. Meu Deus e meu Pai, visita ali, Senhor, entregando ali a resposta. Quantos filhos do Senhor estão necessitados, meu Deus, da Tua presença e do Teu poder. Que o Teu poder seja ofertado, Pai, assim como a graça. Pai, que a graça do Senhor tome conta dos nossos lares, dos negócios, da nossa vida, Pai, porque a graça do Senhor nos basta. Ela vem e traz um peso de vitória, um peso onde a gente tem a gente tem esse privilégio de sentir a Tua presença. Que ela seja sempre, Pai, transbordante nas nossas vidas, não só para o nosso lar, para a nossa família, mas para todo aquele que o Senhor coloca no nosso caminho. Obrigado, meu Deus, por nos revestir com fogo e poder, Pai, porque a Tua palavra diz que todo aquele que crê, o Senhor entrega, assim, poder para libertar os cativos, para sarar os enfermos, para colocar os inimigos para correr e principalmente levar a mensagem da salvação e do reino. Meu Deus e meu Pai, visita os nossos corpos, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo ali, Pai, a cura de algumas coisas que possam estar fora do lugar, de inflamações, de enfermidades. Meu Deus e meu Pai, que caia por terra todas elas, porque pelos passos de Cristo nós somos curados. Obrigado, meu Deus, por nos dar e nos ensinar mais um passo do Senhor, que é confiando, que é crendo que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, e principalmente o nosso sumo sacerdote fiel, que passou por tentações como a nossa e em nada pecou. Meu Deus e meu Pai, que assim seja, Pai, nas nossas vidas, que o Senhor nunca falte, que a Tua presença nunca falte, principalmente a Tua graça. Onde estava transbordando o pecado, transborde de graça, para que em nome de Jesus a Tua presença seja manifesta em cada casa, em cada lar, em cada negócio, em cada situação. Abre a porta, Pai, em nome de Jesus, aquela porta que para muitos estão trancadas, mas o Senhor é aquele que entrega a chave, que nos dá na mão para que a gente coloque na fechadura e abra a porta que o Senhor abre, a porta que o Senhor determina que seja aberta, ninguém pode fechar, e aquela que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Meu Senhor e meu Deus, é assim que confiamos, é assim que agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Meu Deus e meu Pai, levantamos as nossas mãos, apresentamos as garrafas com água, foto, currículo, carteira de trabalho, exames médicos. Meu Deus, aquilo que o Teu povo está colocando diante de Ti. Que a graça do Senhor, que é a poderosa, que vem dos céus, que chega até nós, para que em nome do Senhor
as promessas e os milagres aconteçam. Meu Deus e meu Pai, que esse poder, na fé que nós estamos orando aqui, crendo em nome de Jesus Cristo, seja derramado nas garrafas com água, caixa d'água, cisterna, filtros de água, onde armazena a água, Pai, as águas que entram dentro da nossa casa, seja cheia dessa bênção, bênção para curar, para libertar, para livrar, para abençoar e principalmente para salvar. Todo aquele, Pai, que usufruir da água dentro do nosso lar seja abençoado em nome de Jesus. É assim que eu profetizo, assim que desde já agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém? Lume, a paz do Senhor. Deixa eu tomar um copo de água. Tava boazinha, irmãos, minha garganta. Mas é para impedimento, mas não vai impedir não, porque mais tarde eu estarei lá às 2 horas da tarde, orando com meus irmãos, levando ali a presença de Deus. Tá, irmãos? Então saiba que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é grande, Deus é poderoso para manifestar o poder dele sobre as nossas vidas. Se você crer, se eu crer, se você confiar. Lume, a paz do Senhor. E sempre, sempre é bom falar do Senhor. Seja bem-vinda, viu, Lume? Deus abençoe a sua vida, o seu negócio. Que a mão, a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre tudo que você fizer. Que as tuas mãos sejam abençoadas. Que em nome do Senhor, quando você usar as tuas mãos para fazer um cabelo, para fazer qualquer coisa, seja ali, minha amada. Entregue nas tuas mãos o poder de Deus para abençoar, para curar, para levar a prosperidade também dentro do teu negócio, assim como o negócio das irmãs também. Tem a irmã Patrícia, né, que também trabalha com cabelo. Que em nome de Jesus, as mãos de vocês sempre tenham o costume de pedir ao Senhor uma bênção. A bênção para que o Senhor abençoe suas mãos, para que aonde você tocar, a presença do Senhor esteja ali, que a graça, a misericórdia, e assim, irmãos, a gente fazendo pelo próximo, o Senhor em nome de Jesus faz pra gente. Então, a gente que trabalha com as mãos, eu também trabalho com as mãos. Também, irmãos, peça ao Senhor sempre. A gente levanta as mãos aqui, pede a bênção para a água, mas também para as tuas mãos, para os teus pés, onde quer que você vá. O poder do Senhor, o Senhor peça para Deus derramar sobre você, para que o Senhor e o poder dele acompanhe a gente em todo lugar, e aonde a gente pisar, a planta dos nossos pés, onde a gente colocar as nossas mãos, seja conquistado para o Senhor, não para nós, mas para o Senhor. E se a gente assim faz, irmãos, a bênção de multiplicação, de prosperidade chega na minha vida e na tua também. Tá? Quer seja na saúde, tô falando aqui de quem tem negócio, tá? Rafa Borges, aquele que trabalha fora também, porque aonde você passar, o poder que está em você, toque, vai pegar um ônibus, tem pessoas ali, quantas pessoas estão ali, irmãos, passando por lutas e não é do seu conhecimento, mas se você sai e pede ao Senhor, Pai, derrama sobre mim um poder de bênção, que aonde eu passar, onde eu estiver, onde eu pôr minha mão e meus pés, até a minha sombra, Pai, até o vento que possa sair da minha direção, que quando eu tocar alguém seja para abençoar, para curar e para libertar e principalmente para salvar. É só sigo conta. A paz do Senhor seja bem-vinda, viu? Paz de Deus, bom dia. Então, meu irmão, é assim que eu faço, Daniela, a paz de Deus, é assim que eu ensino, assim que Deus me ministrou, e é o que eu faço, e é o que tem, irmãos, me dado força, me ajudado em momentos difíceis. A gente fazendo pelo próximo, o Senhor das nossas coisas, Ele cuida. Tá bom, irmãos? Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 foi a nossa palavra de hoje. Palavra essa abençoadora, irmãos. Jailson, a paz de Deus. Eu não tenho... Cada semana o Senhor vem com uma palavra nova, mesmo que talvez não seja aquilo que você estava esperando, mas é tudo. Porque quando o Senhor diz para você se achegar a Ele, que a graça dEle, a misericórdia dEle é alcançada, porque a gente está se achegando a Ele, é só da gente estar aqui buscando entender, buscando ouvir a palavra dEle, orando junto, a gente já está se achegando a Ele. E essa graça, essa misericórdia é nos ofertada, é nos dada. E essa graça, essa misericórdia é que nos livra em tempos difíceis. É o socorro de Deus que chega na minha vida e na tua. Creia somente, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Até mais tarde. Começamos a semana
com o pé direito mais uma vez na presença de Deus. Franklin, a paz do Senhor. Daniela, a paz do Senhor. Deus abençoe. Então, mais tarde estaremos aqui novamente para agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, se assim Ele permitir. Tá, irmãos? A paz de Deus, as irmãs do grupo, na outra plataforma. Deus abençoe. Um dia abençoado para todos vocês. Que a graça e essa infinita misericórdia do Senhor seja dada a cada um de vocês, a cada um de nós. E nós recebemos e tomamos posse em nome de Jesus, tá? Paz de Deus, até mais tarde, em nome